Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Vídeo de hoje, então, você já deve ter visto pelo título. Eu vou mostrar pra vocês a decoração de 3 bolos que eu tenho pra entregar hoje, que é sábado. Hoje é sábado, no vídeo anterior vocês já viram eu montando, prensando, fazendo as massas, recheio. Eles já estão tudo prensado de um dia pro outro e hoje eu vou decorar. São 2 bolos de 6 kg cada e um de 3,5 kg. O de 3,5 kg a cliente me enviou uma inspiração, né, pra eu fazer mais ou menos parecida. Ele tem topper. E os outros 2 de 6 kg cada não tem uma decoração específica, então eu vou fazer o que eu achar que vai ficar bom. Um deles é feminino, né, é pra uma amiga minha que tá se formando, e o outro vai ser um masculino, que é pro meu padrasto, que é aniversário dele hoje. Então vocês vão acompanhar junto comigo, vou mostrar tudo certinho pra vocês como é que eu faço pra decorar. E bora lá então acompanhar essa rotina de trabalho. E só pra avisar vocês que aos sábados, né, eu trabalho só na parte da manhã até as 14 horas. E depois das 18 às 20 horas, se tiver alguma encomenda pra ser entregue nesse horário, eu entrego também. Mas a princípio é só até as 14 horas. Então bora lá começar, que tem muita coisa pra fazer e tá muito calor. Então pessoal, a primeira coisa que eu comecei fazendo foi bater o meu chantilly, pra gente poder decorar esses bolos. Eu mostrei aí pra vocês que eu gosto bastante dessa marca da Flashman, que é a Gran Finale. Ele tem um gostinho muito bom, ele tem um gostinho de sorvete, parece. Eu gosto bastante de usar. E eu tenho gostado de comprar, sim, essas caixinhas de meio litro, que não vendia antes aqui na minha cidade. E agora eu tenho achado bastante e acaba saindo mais em conta do que se eu comprar uma caixa de 1 litro. Às vezes fica 2, 3, até 4 reais mais em conta comprando assim. Aí então coloquei aí pra bater, a batedeirinha maravilhosa que eu amo, Planetária. E aí enquanto ela batia o chantilly ali, eu já peguei o primeiro bolinho que a gente tinha pra decorar. Quem não viu, pessoal, o vídeo anterior que eu postei foi produzindo as massas, os recheios, montando, prensando esses bolos que eu vou decorar agora aqui com vocês. Já peço desculpa de antemão da cadela latindo no fundo, vocês devem ter escutado, mas é do vizinho e não tem muito o que fazer. E aí, então, enquanto bati o chantilly, eu já vim separando ali os materiais que eu ia utilizar, né? As espátulas, o pó dourado, que depois vocês vão ver como é que eu vou usar, o corante, meu Deus, o corante em gel verde. E aí, então, o meu chantilly tava pronto, eu vou mostrar pra vocês verem que ele tava num ponto bem bonito, que nem precisaria hidratar. Ele tava bem, ó, um ponto bem legal. Só que, enquanto eu estava fazendo esses bolos, estava, acho que um calor de 40 graus dentro da minha cozinha, porque tem feito na minha cidade aqui em Bagé uns dias, assim, absurdamente quente. Hoje que eu tô narrando esse vídeo, tá bem fresquinho, as temperaturas caíram bastante, mas há uns 3 dias atrás tava assim, ó, surreal. Aí, então, o primeiro passo que eu faço sempre, toda vez que eu vou decorar um bolo, é a pré-camada, que nada mais é do que pegar um pouquinho de chantilly e vir passando assim uma camada bem fininha mesmo, só realmente pra deixar ele lisinho, pra grudar as migalhinhas, né, do bolo, pra não soltar na decoração final. Às vezes fica algum defeitinho, alguma coisa ali na massa, entre massa e recheio, e aí ele vai nivelar pra quando a gente for fazer realmente a decoração final, né, for passar a camada realmente que vai ficar por fora ali, que não fique nenhum defeito. Aí depois de fazer a pré-camada, eu já venho fazendo a última camada de chantilly. E como vocês podem ver, eu faço tudo com bastante delicadeza, principalmente quando eu uso essas embalagens que eu não gosto muito, porém as únicas que vendem aqui, que tem tampa, né? Que aí fica mais seguro para eu mandar pro cliente, principalmente quando vai por garupa. Então é bem chatinho de decorar aí dentro, porque é ruim para espatular, porque as laterais dessa embalagem, né, é alta. Eu vejo muitas confeiteiras usarem o quê? Usarem o cake board, que é aquele pratinho reto, né, para decorar, e depois por último elas colocam dentro dessa embalagem só para enviar para o cliente com a tampa. Porém, eu acho que isso acaba encarecendo mais o meu produto final, né? Então, para não ter que repassar esse valor a mais para o meu cliente, não ter que, né, fazer a cobrança de 2 embalagens, então eu prefiro fazer já direto nela e nunca tive reclamação. Então aí eu vim fazendo essa segunda camada, eu vim alisando e eu confesso para vocês que eu perco um tempo bem grande fazendo isso, porque principalmente quando tá muito calor, quem trabalha com isso sabe que quando tá muito calor o chantilly é meio chatinho, às vezes pode acontecer dele perder o ponto, de
ficar assim, ó, complicado. E aí eu vim alisando então e já vim passando em cima esse pincelzinho de textura que eu adoro usar, que aí eu alisei as laterais, vim passando e vim aí fazendo o acabamento, né, pra não ficar nenhuma imperfeição. Aí depois dele lisinho, eu já peguei aí um pouquinho de chantilly branco, coloquei nesse potinho e coloquei o corante verde. Pra fazer, eu tava seguindo, esse bolo é o único que ele tem, que a cliente me mandou uma inspiração pra eu seguir, tá? Os outros dois, os clientes não exigiram nenhuma decoração, nem cor, nem nada. Eu fiz o que eu quis, na verdade. Porque muitos dos meus clientes, eles já confiam bastante no meu trabalho, então eles só dizem, preciso de um bolo pra tal dia. Às vezes eles dizem, pode ser uma decoração feminina ou masculina, no máximo. Então eu vim fazendo com a espátula mesmo, uma decoração bem simples, porém delicada, que eu acho que no final fica um efeito bem bonito. Aí eu venho fazendo aí em toda a lateral do meu bolo, até preencher toda a volta, né? Só coloco um pouquinho de chantilly na espátula e venho puxando pra cima até mais ou menos a metade do bolo. Olha, pessoal, parece piada, mas eu fugi da cozinha pra fugir do barulho do latido da cadela que tá no pátio. Pra poder gravar pra vocês, venho pra sala, os gatos estão quebrando o telhado. Então eu vou seguir aqui, qualquer barulho de fundo, cachorro, gato, periquito, papagaio, vocês relevem. Então eu já nem sei mais onde é que eu andava falando desse bolo, mas eu acho que eu ia falar que eu ia botar a foto da inspiração aqui pra vocês verem, que a cliente tinha me mandado, mas resolvi não botar, né? Porque a gente tem que fazer às vezes algumas adaptações. O bolo que a cliente me mandou da inspiração era um bolo super alto e menor, mas claro, isso é tudo conversado com o cliente, né? Eu explico que o meu bolo de 3,5 kg, ele é mais baixinho, né? Porque ele é mais largo, até porque isso rende muito mais do que um bolo muito alto, né? Mas já aconteceu o caso do cliente dizer, não, mas eu quero um bolo bem alto. E eu faço como ele quer, faço um bolo bem alto no peso que ele me pediu. Aí então depois eu já coloquei nessa forminha mesmo de salgadinho, coloquei um pouquinho de pó dourado e um pouquinho o certo era usar o álcool de cereais, mas eu não tinha, o que eu tinha era cachaça, que é praticamente um álcool puro, né, que eu uso pra fazer salgadinhos, principalmente casquinha de canudinho. Então eu coloquei ele um pouquinho até formar uma pastinha e vim com a bundinha mesmo da colher fazendo esses detalhes em toda a lateral, assim como o bolo inspiração da cliente. E aí depois eu já vim, né, como eu disse pra vocês, por isso que essa embalagem é um pouquinho chatinha, vim depois com um pedacinho de papel toalha, fazendo a limpeza, né, desse pratinho pra ficar um resultado final bonito. Ó, né, pessoal, por enquanto o bolinho tá assim. Vocês viram aí, então, fiz toda a pré-camada no branquinho, fiz esse detalhezinho embaixo verde, seguindo a inspiração do bolo que a cliente enviou, e fiz alguns detalhezinhos em dourado. E depois daquele bolinho, eu coloquei ele de volta na geladeira pra gente poder colocar o topper depois. Aí eu já vim pegando o primeiro bolo, esse era o bolo de 6 quilos. Eu vim retirando aí que ele tava bem prensado, bem fechadinho, bem vedado, né, pra ficar na geladeira. Vim retirando ele todo, eles ficaram na geladeira, né, de um dia pro outro prensados. Aí vim tirando e vim colocando aí com medo, tentando virar sem derrubar esse bolo que tava muito pesado, pra passar ele pra embalagem. Eu confesso pra vocês que eu comprei uma embalagem grande demais, eu confesso. Poderia ter sido um número bem menor, mas eu fiquei com medo na hora que eu fui comprar ela. Fiquei com medo que ficasse muito pequeno e acabei pegando ela, mas nem na geladeira não coube. Eu tive que botar direto no balcão refrigerado. E aí, pessoal, na hora que eu virei ele, eu olhei e eu achei que essa casquinha tava um pouquinho escurinha. Tava longe de estar queimado, já aviso. Mas, como ficou muito douradinho, eu resolvi pegar a espátula e tirar um pouquinho do excesso. Eu confesso pra vocês que, pra mim, a parte mais gostosa do bolo é essa partezinha marrom. É a partezinha que fica com contato com a forma ali, que fica douradinho. E ainda mais que ele tava bem molhadinho com guaraná. Olha, mas esse bolo tava assim, ó, divino, tava uma delícia. Até essas raspinhas que eu tirei aí estavam deliciosas. Mas, pra ficar mais bonitinho, acabei tirando. E aí seguimos o velho processo da pré-camada que eu já mostrei pra vocês ali no primeiro bolo. Coloco um pouquinho aí do chantilly em cima, venho passando nas laterais, em todos os lados, inclusive em cima, pra fazer essa pré-camada que a gente faz, como eu falei pra vocês, pra segurar as migalhas, pra nivelar o bolo, pra decoração, pra ficar mais fácil na hora de decorar. Então eu venho fazendo aí em toda a lateral desse bolo.
Aí já com a pré-camada feita, eu venho com a camada final e oficial de chantilly. Eu não consegui usar, como vocês viram, eu tive que deixar de escanteio ali a minha bailarina, não pude usar, porque forma muito grande, a minha bancada é curta e acaba batendo ali na parede. E eu tava com medo também por o bolo ser muito grande, colocar em cima dela, que ela é menor. Então eu resolvi fazer assim, fui girando em cima da bancada da mesma forma. E aí então eu já vim fazendo, o processo é o mesmo, basicamente o mesmo. A gente vem depositando aí o chantilly, uma quantidade maior, né, do que quando a gente faz a pré-camada. E vem alisando. Nesse caso aí, eu não precisava alisar muito, porque eu ia vir com uma textura na volta, então não era necessário que ficasse um lisinho perfeito. Como esses dois bolos não tinham inspiração de decoração, nenhum dos dois grandão, só aquele pequeno, os clientes não pediram nem cor específica, nem nada, normalmente, e isso pra mim é muito comum, acontece bastante aqui na confeitaria. Às vezes o cliente pede um bolo e ele não quer uma decoração específica. Alguns enviam, muitos enviam foto, eu quero mais ou menos nesse estilo, assim, com um topper. Outros só dizem, faz uma decoração feminina ou masculina. Isso acontece bastante. Então depois que eu fiz a última camada, eu vim com esse pincel, que é próprio de culinária, que eu comprei específico. E aí eu vim passando em toda a volta. Eu gosto bastante de usar ele porque ele dá um efeito rápido, dá um efeito bonito, não dá trabalho de fazer, e principalmente para bolo retangular, grandão assim, que eu não tenho tanta experiência em decoração que nem em bolo redondo. Agora, ultimamente, que eu tenho recebido bastante encomenda de bolos nesse modelo, assim, ó, retangular, grandão mesmo, porque a maioria era redondo. E aí, então, a mesma textura que eu fiz na lateral, eu faço na parte de cima. Aí, nesse caso, eu resolvi fazer na diagonal para depois vir com um trabalho de bico. Se eu não me engano, o bico que eu usei aí era o bico 1M, que eu confesso pra vocês que eu sou apaixonada e eu não consigo parar de usar. Eu uso, acho que tudo que é bolo que eu vou decorar, eu uso esse bico, porque eu acho que ele deixa um efeito lindíssimo. E aí eu resolvi fazer, eu fui testando as cores ali, cheguei nessa tonalidade. Na verdade eu só coloquei o corante vermelho no chantilly branco e eu consegui chegar nessa, botei pouquinho, né, cheguei nessa tonalidade, que é meio uma corzinha salmão, e vim fazendo umas rosetas, dando um espaço entre elas para depois eu poder vir com outra cor. Normalmente assim eu pego alguma inspiração da internet ou alguma coisa que eu já estava em mente em fazer, em testar, e aí então eu venho preenchendo toda essa volta. Nesse caso eu tinha espiado uma inspiração da internet. E aí depois eu uso, né, 3 sacos de confeitar, como vocês podem ver, um com bico e os outros 2 com os chantilly de cores diferentes que eu vou usar. Nesse caso aí, então, depois eu fiz essa cor, que eu não sei que cor é essa, tipo um terracota ficou, que eu também fiz uma misturinha pra chegar nessa cor. Não vou saber dizer pra vocês que eu misturei. Mas aí eu cheguei nesse tomzinho de marsala ou terracota, e aí eu vim fazendo umas rosetas menores e uns trabalhozinhos de bico entre as outras rosetas. Porque eu acho que eu pensei, né, que daria um efeito, e que realmente deu um efeito bem delicado, realmente como se fossem várias flores. Aí mesmo vocês veem que eu não fiz roseta, fiz um trabalho um pouquinho diferenciado e vim completando toda a lateral do bolo. E depois que eu terminei de fazer o trabalho de bico, eu não sei o que vocês acharam, mas eu amei, adorei, achei lindíssimo. Vim finalizando aí, colocando mais um pouquinho, que eu achei que já tinha acabado. E aí eu decidi, o que eu pensei? Flores tem que ter o quê? Folhas verdes, pra ficar mais lindo ainda. E aí então eu tingi um pouquinho de chantilly de verde. Tive que fazer bem rápido, confesso pra vocês, porque o calorzão que tava simplesmente derretendo o chantilly. E como eu tinha que estar segurando ali, né, o saquinho pequenininho pra fazer as folhas, eu tive que fazer bem rápido pra não ter perigo nenhum. E vocês vão ver que no final ficou lindíssimo. Eu achei muito delicado, eu achei muito bonito. Então, primeiro bolão decorado, finalizado, vamos para o próximo. Já peguei mais um chantilly para bater, mais uma caixinha de meio litro. Comecei batendo e colocando na minha batedeira linda, que me ajuda muito. Ela bate tudo sozinha. Coloquei para bater o chantilly e já fui pegar o meu outro bolo. Bolão, que ficou com 7,5 kg, acho que eu já repeti isso umas 15 vezes aqui nesse vídeo, mas não tem problema. Aí vocês vão ver que essa embalagem sim tava certinha, do tamanho certo que tinha que ser, não ficou muito grande. Confesso pra vocês que aquela outra tinha ficado enorme, mas essa ficou bem direitinho, bem certinho. Aí vim tirando pra vocês, ele tá um pouquinho diferente, né, o recheio ali, ele invadiu um pouquinho a lateral, ali que era
a nata com morango. E processo, mesmo que vocês já acabaram de ver, não vou deixar vocês ver tudo de novo, mas só vou mostrar, pré-camada igualzinho a gente fez nos outros 2 bolos. Isso eu vou fazer sempre, repetir sempre toda vez que for decorar um bolinho. Depois então eu já vim fazendo aí a última camada do chantilly, a camada final. Este bolinho eu resolvi, como eu tinha muito pouco tempo, tava um calorão que não dava tempo de pensar, o chantilly já tava quase indo por água abaixo. Vocês vão ver aí que a textura dele já não tá muito lisinha, muito bonita, porque ele já tava perdendo ponto por causa do calor que tava, né? Pra quem trabalha com chantilly sabe que o chantilly é bem chatinho, ele não combina com o calor. E confesso pra vocês que a marca Norcal, que é a marca que eu gosto mais, ela resiste mais, eu confesso, ao calor. Mas eu tinha só essa aí. Então eu decidi fazer nesse bolo também mesmo processo de textura nas laterais e na parte de cima, com a mesma espátula, repetindo que não precisa ficar um liso perfeito, porque a gente vai vir com essa textura aí e ele vai finalizando, fazendo a finalização ali, vim tirando nas voltas, nas laterais. Na parte de cima também fiz o mesmo processo, eu vim usando um potinho para me auxiliar para tirar o excesso, e vim fazendo, naquele eu fiz na diagonal, a única diferença é se eu fiz retinho. Depois que eu fiz aquela camada no bolo de chantilly, eu percebi que ia faltar chantilly, então resolvi abater mais meio litro. Não usei todo esse meio litro, né? Era só pra fazer o trabalho de roseta. Nesse momento eu achei que tava gravando e não tava, mas na lateral, em toda a lateral, eu mostrei pra vocês, eu fiz o mesmo trabalho que eu fiz naquele primeiro bolinho, que a gente usa uma colher, uma espátulazinha e vem fazendo. Aí eu peguei o mesmo bico, como eu disse pra vocês aqui, eu sou apaixonada por esse bico, não consigo parar de usar. Mas aí, pra não fazer roseta, pra não ficar tão mais feminino, né, que eu acho que roseta lembra um pouco mais de bolo feminino, eu resolvi fazer com o mesmo bico, porém, esse trabalho diferente, né, que eu acho que aí, pra diferenciar um pouquinho mesmo, pra não ficar tudo igual. E aí, depois que eu fiz essa parte, essa finalização, eu achei que tava um pouco pobre aos olhos e decidi fazer mais um trabalho de bico. Aí eu vim tingir mais um pouquinho de chantilly com um tomzinho de azul um pouco mais claro e vim fazendo esse trabalho, que eu não sei nem se tem nome, mas eu vim fazendo essas rosetinhas aí, uma por cima da outra até completar toda a lateral, tanto em toda a volta, né, na parte do centro do bolo, num tomzinho um pouco diferente, só pra dar um tchan. E esse foi o resultado que ficou esse bolão de 7,5 kg com decoração masculina. E por último, então, voltei aqui para esse nosso bolinho, que foi o primeiro que a gente fez. Resolvi pegar essa lateral aí que tava com, parecia um pequenininho, um pequeno defeitinho no chantilly, porque como eu ia colocar esse topper em cima, não ia aparecer. Então, o topper sou eu mesma que faço, eu imprimo, né, eu vou na papelaria, faço a impressão, recorto tudo, coloco o palitinho. Então, fazendo assim, eu consigo cobrar do meu cliente um valor um valor muito baixo, quase que simbólico mesmo do meu cliente, para fazer um agrado para ele, né? Porque a gente sabe que se for comprar um topper por fora, né, é um topper, eles são normalmente mais trabalhados, né, então eles saem um custo mais alto. Então, no caso, como eu faço, eu sempre aviso meu cliente que é um topper simples, eu consigo cobrar um precinho bem legal, bem baixinho, né, mais como um agrado aí pro meu cliente que quer esse bolinho decorado com o topper. Aí eu vim colocando, eu vou posicionando os bichinhos, seguindo a inspiração que a cliente me mandou, né? Lembrando que esse tinha inspiração, então eu fui seguindo e fui encaixando os bichinhos. Então esse é o resultado, pessoal, que ficou desse bolinho. Eu não sei vocês, mas eu amei, achei que ficou lindíssimo. Eu sei que a iluminação não tá tão boa, eu vou melhorar essas coisas de iluminação, porque às vezes a cor não fica exatamente o que é. Então aqui, chá do Pedro Henrique, aqui os bichinhos, nas laterais, e aqui em cima todos os bichinhos fofinhos. Ah, eu amei, achei que ficou lindíssimo. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Um topper faz toda a diferença, né? Bom, pessoal, então aqui estão os bolinhos. Desculpem o barulho, mas esse meu balcão refrigerado, ele é bem barulhento, porque ele é antigo. Então aqui tá o primeiro bolinho que a gente decorou, que eu acabei de colocar o topper. Aqui tá o outro bolinho de 6 kg, que eu achei que ficou muito lindo. O que vocês acharam? Mas esse aqui, esse aqui eu amei, eu acho que ficou muito fofo. E aqui tá o outro bolo, esse bolo aqui ficou mais, ficou 7,5 kg, mas como esse aqui é pra família, eu não me importei que passasse do peso, então eu fiz
bem grandão mesmo. Eu falei que era um bolo de 6 quilos, mas eu sabia que ele ia passar. Esse aqui não tem problema, esse aqui é do meu padrasto. Aí esse aqui sim que é de encomenda, que é fora de cliente, eu fiz certinho o que o cliente pediu. Bom, pessoal, então é isso. São 1h da tarde do sábado agora. Acabei de colocar o topper no último bolinho. Aqueles outros 2 bolos não tem topper, então já estão prontinho decorado. Acabei meu expediente pelo final de semana. Agora retorno só segunda ou terça. Acho que segunda eu já volto pra gravar pra vocês, que eu já vou começar a fazer a produção dos doces pra um casamento que eu tenho pro outro final de semana ainda. Melhor, acho que faltam uns 15 dias. Eu vou mostrar pra vocês. Então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da decoração desses bolinhos, qual vocês gostaram mais. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra sempre que eu postar vídeo vocês receberem. Deixa um like pro YouTube saber que vocês gostaram do vídeo. E se vocês estão gostando de acompanhar essa rotina, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber, tá? E até o próximo vídeo.